Oi, boa noite, 6h30. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é quarta-feira, 28 de maio. Veja os destaques da edição de hoje. O frio está chegando e os estoques de sangue já começaram a cair. O que não cai é caso de violência. Pesquisa feita pela polícia traça perfil dos criminosos. E por falar em crime, imagens mostram ONG de Taubaté sendo furtada. É tempo de brincar e aprender. São José dos Campos participa da Semana Mundial do Brincar. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. A gente começa essa edição falando sobre uma situação lamentável que aconteceu em Caraguatatuba. Uma briga entre duas jovens terminou mal. Uma atacou a outra com um canivete. E a briga, segundo a polícia, teria começado dentro da escola. Beatriz Plaça chega ao vivo para conversar com a gente, para contar como isso tudo aconteceu, Bia. Porque, pelo amor de Deus, a gente sabe que desavenças acontecem, preferências existem, até aí tudo bem. Briga, não acho bacana, mas a gente sabe que é relativamente comum. Agora, chegar ao ponto de uma discussão terminar em agressão, canivete sendo usado para atacar a outra, pelo amor de Deus, Bia, que história mais absurda. Boa noite. Oi, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o TH+ Notícias. É lamentável mesmo, né? E duas adolescentes, essa de 14 anos ficou gravemente ferida no rosto porque foi atingida aí por um estilete. Tudo aconteceu durante essa briga com uma outra estudante de 13 anos apenas. Isso aconteceu numa escola que fica na Avenida Pedro Gonçalves Leite, em Caraguatatuba. A briga começou na escola, mas esse ataque aconteceu do lado de fora. Tanto é que no boletim de ocorrência, as informações que foram repassadas para a gente dizem que essa adolescente ferida foi resgatada por uma moradora ali do bairro até o pronto-socorro da cidade. A menina de 13 anos que atacou a outra com o estilete foi apreendida pela polícia militar após o ataque e o estilete utilizado nesse crime também já está com a polícia para dar início aí às investigações e entender o motivo, o porquê de tanta agressão, né, que você falou aí que é realmente lamentável, tão jovens, né, Marcela? E olha só, a Secretaria Municipal de Educação informou que está acompanhando esse caso com as famílias e disse que está dando apoio psicossocial às duas alunas. O caso foi registrado como ato infracional, análogo à lesão corporal gravíssima. E agora não está mais com a Polícia Civil. Esse caso segue investigado pelo Ministério Público. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Bia. Obrigada pelas suas informações, viu? Um beijo para você, até mais tarde. Olha o que aconteceu em Guará. Uma mulher de 39 anos foi atacada por 5 cachorros hoje cedo. Imagina o desespero dela. Segundo o boletim de ocorrência, ela fazia exercícios físicos na Avenida São Dimas, quando os cachorros, 3 deles de grande porte, começaram a atacá-la. Quem passava pelo local parou para ajudar essa mulher. Ela foi levada ao pronto-socorro e só depois conseguiu registrar boletim de ocorrência. Todos os dias a gente traz aqui casos de feminicídio, violência sexual, crimes de diversas naturezas. Muitas dessas histórias são muito complicadas, são ruins de contar, são ruins de ouvir, não é verdade? Mas fazem parte da nossa realidade e têm sido mais frequentes do que a gente até imagina. Uma pesquisa feita pela Delegacia de Investigações Gerais mostra que o motivo dessas ocorrências, da maioria das vezes, está relacionado às relações interpessoais, como briga entre pessoas da mesma família e até discussões no trânsito. Tudo o que poderia ser evitado se existisse diálogo. A vida em sociedade tem seus direitos e deveres. Cada indivíduo, mesmo que de maneira mínima, necessita de outro para alguma atividade. E este convívio, muitas das vezes, pode não ser o mais saudável. Um levantamento feito pela Polícia Civil de São José dos Campos mostra que 52% dos homicídios que aconteceram em 2024 aconteceram por conflitos interpessoais.
Ou seja, mortes que começaram através de uma briga em bares, festas ou até mesmo em reuniões familiares. Alain é advogado e especialista em direito criminal. Segundo ele, este tipo de crime tem se tornado cada vez mais comum. Infelizmente são situações que têm aumentado, muitas vezes no convívio familiar, em ambientes coletivos, bares, danceterias, né, as baladas. Muitas vezes sempre tem como pano de fundo ali o uso de álcool, algumas vezes o uso de drogas também. E muitas situações também refletem situações de estresse do dia a dia, então que levam pessoas que são pessoas comuns, que não são criminosos contumazes, a cometer atitudes extremas em suas vidas. Então, não somente ficam nas lesões corporais, muitas vezes inicia-se uma briga e acaba culminando aí com, às vezes, uma tentativa de homicídio ou muitas vezes com os homicídios. Ao todo, 23 pessoas morreram na cidade por crimes que se encaixam neste perfil, sendo que 43% das mortes aconteceram entre o período das 6 horas da noite até a meia-noite, tendo como maior número de vítimas pessoas que tinham entre 25 e 40 anos de idade. Para o neuropsicólogo, este perfil das vítimas está vinculado a hábitos desta faixa etária. O indivíduo mais jovem, na faixa dos 20 anos, hoje, ele acaba dando uma preferência por reuniões dentro do contexto familiar, em casas, clubes, ou mesmo unicamente no ambiente virtual. E isso aparece nos resultados, aonde agora a gente vê uma população mais próxima dos 30, 40 anos como sendo mais alvo dessa violência. A gente já vê uma mudança da pessoa que é vítima, uma mudança da faixa etária, uma mudança do comportamento, o que deve, de alguma maneira, impactar em políticas públicas agora para entender esse novo perfil. Mas o que se fazer para tentar diminuir os números desse tipo de crime na cidade? Políticas de desenvolvimento social, né? Associadas também com políticas de instalação de câmeras, de melhoria na segurança policial da cidade, de desestímulo ao crime, né? Políticas que o governo federal também pode criar para melhorar a legislação penal, para fazer com que os presídios recuperem os presos, as pessoas que estão presas, para que elas não voltem à criminalidade. Todas essas são políticas de integração nacional, são políticas que têm que vir do governo federal, governo estadual e governos municipais. É a união de forças que faz totalmente a diferença em casos assim. Stanelles falou sobre a questão das câmeras, dos equipamentos. Câmeras flagraram a ação de um criminoso em Taubaté. Sabe o que ele invadiu? Onde ele foi? Ele invadiu uma ONG, gente. O relógio marcava 15h46 quando ele entra no local. Ele observa, para, mas ao notar a presença de duas mulheres, ele se passa por alguém que esperava atendimento. Ele senta, espera as duas passarem e quando o ambiente fica vazio novamente, ele se aproxima do balcão e observa os eletrônicos expostos na mesa. Segundos depois, acontece o furto. Ele esconde o celular na cintura e vai embora com tranquilidade. Nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública e eles disseram que não foram notificados sobre essa ocorrência. Hoje teve acidente grave na Dutra, até o helicóptero Águia foi acionado. O acidente foi uma batida entre duas carretas no trecho de Caçapava. Uma delas transportava terra e a carga ficou espalhada na pista. O congestionamento no trecho passou de 8 quilômetros no sentido São Paulo. No sentido Rio também teve congestionamento, mas um pouco menor, de cerca de 3 quilômetros. 2 pessoas ficaram feridas, uma delas é um homem de 46 anos que estava preso nas ferragens. Ele foi levado de helicóptero para o pronto-socorro da Vila Industrial. A outra vítima foi atendida pela equipe da concessionária e também levada para o hospital da Vila. Vamos ver como é que está a situação neste momento na Dutra, porque eu estava dando uma olhadinha no mapa que a concessionária divulga, sabe, gente? E eu vi vários trechos de congestionamento, um deles, inclusive, fala em acidente também. Vamos ver juntos aqui. Está abrindo o site, mas eu já vou adiantar para vocês que esse reflexo no trânsito era de aproximadamente 4 quilômetros, entre os quilômetros 104 e 108, no sentido São Paulo. E eles falam em reflexo de acidente, fora tantos outros pontos de congestionamento referentes a
tráfego intenso, há trechos com obra, você que passa pela Dutra sabe que tem vários trechos da rodovia por obras, né? O site não está abrindo agora, mas essa é a informação para você, tá bom? Então, se você vai pegar a Dutra daqui a pouquinho, principalmente no trecho de Taubaté, redobre a atenção e também a paciência. Ainda falando sobre acidentes, infelizmente foi enterrada hoje à tarde em Jacareí, foi enterrado o corpo da ciclista que morreu ontem em um acidente de trânsito em São José. Ela tinha 43 anos e estava pedalando pela região oeste da cidade quando se desequilibrou e caiu. Infelizmente, ao cair, ela foi atingida por um carro. Na hora, segundo relatos, ela recusou ajuda, mas depois aceitou ser levada para o hospital. Ela morreu algumas horas depois. A Secretaria de Segurança Pública disse que o caso foi registrado como homicídio culposo quando não há intenção de matar. Hoje à tarde, saíram os dados do Infociga. O Infociga é um sistema que registra os sinistros de trânsito em todo o estado de São Paulo. Os dados divulgados hoje são referentes ao mês de abril e mostram que foi a primeira vez esse ano que o número de óbitos em acidentes foi menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Esse é um dos destaques do nosso site, o thmais.com.br/vale. A gente fala agora sobre a espera de uma moradora de Cachoeira Paulista. Uma espera cheia de esperança e de aflição. É porque a espera se refere a um transplante. Ela precisa de uma doação de rim. Quem vê a Camila assim, reunida com a família, em casa, nem consegue imaginar o quanto esse momento é importante. É que há mais de um ano, ela passou por um problema grave de saúde. Na época, ela estava grávida quando descobriu que um dos rins não estava funcionando bem. Dia 3 de janeiro de 2024, eu senti uma dor muito grande na boca do estômago. Até achei que fosse por conta de ter comido algumas coisas no Natal, no Ano Novo, né? Que foi uma data bem próxima. E a gente foi para Santa Casa, para UTI. Para UTI não, foi para Lorena. Cheguei lá, eles viram que a minha pressão estava muito alta. Aí me mandaram para UTI, falando que eu ia ter que tomar um remédio para amadurecer o pulmão dela. Aí, chegando lá na UTI, eles fazem uns exames mais específicos e viram que um rim meu já tinha falecido, por conta que a placenta dela ficou por cima do meu rim. E um já tinha falecido e o outro estava funcionando só 15%. Aí foi onde chegaram no meu marido e falaram para ele que ele tinha uma opção só, ou eu ou ela, que nós duas não sobreviveria. Aí a gente conversou e tudo mais, aí ele pegou e falou, não, eu prefiro minha esposa então. E entreguei nas mãos de Deus, tive que dar uma resposta pro médico, que eu falei à minha esposa, mas por dentro eu já saberia que as duas iam sobreviver, que Deus ia fazer um milagre, né? E hoje a gente tem um milagre, que é ela tá aqui e a minha menina também. E a Isis está super bem, né? Ela conseguiu se recuperar, nasceu um pouquinho antes do tempo, né? Mas hoje em dia tá pulando, se divertindo, né? Andando, ela é a nossa Vitória. Nós tivemos até que... Falei, não, a gente tem que pôr um nome de Vitória nessa menina. O nome dela é Isis Vitória, porque ela é a nossa Vitória. A bebê Isis nasceu bem e a Camila ficou na UTI, até a pressão se normalizar. Hoje, com a família completa, ela está em casa, mas com algumas limitações. Eu podia, antigamente, lavar roupa normal, fazer uma comida, limpar uma casa. Tudo uma dona de casa podia fazer. Pegar meus filhos no colo, brincar com eles, andar de bicicleta. Hoje em dia eu não posso fazer mais nada disso, né? Tanto por conta da fístula, que não pode fazer força por conta de romper, essas coisas. E mais por conta da fístula mesmo, sabe? Porque se tivesse esse catéter aqui, eu poderia fazer normal. Mas eu prezo mais pela fístula, porque é bem melhor do que ficar com esse negócio pendurado no pescoço. Não pode tomar um banho direito, banho de piscina, nem pensar. E fora que isso aqui tem perigo de pegar uma contaminação e ir pro sangue. Então eu prefiro 1000 vezes a fístula. Só tô com isso agora mesmo por conta que perdi a fístula mesmo. Enquanto isso, a família espera uma vaga para o transplante. Uma espera longa. A expectativa é grande. Temos orado, pedido, né? Para que aconteça o mais rápido possível e para a gente continuar vivendo aí normal. Até porque tenho 3 filhos para criar, marido. Que apareça uma pessoa para poder doar esse rins para ela, para a gente poder viver bem, viver tranquilo, sem esse fístula, sem nada, poder viver bem.
fica aqui toda a nossa torcida e toda a nossa energia positiva para que em breve você consiga fazer esse transplante. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o rim é o órgão que lidera a lista de espera de transplantes no Brasil. Dos 46.154 pacientes que esperam por doação de órgão, mais de 42 mil são para os rins. Para entender como é que funciona essa espera, nossa equipe conversou com um especialista. O transplante no Brasil, ele segue uma legislação, essa legislação ela é nacional, e o que acontece? Então, todos os critérios para você entrar numa fila de transplante e aguardar um enxerto, assim como também receber um órgão, tudo isso estabelecido nessa legislação. São Paulo também, por ser um estado muito grande, a gente acaba tendo uma resolução própria, onde a gente respeita a legislação nacional e ajusta essa legislação, então, para o nosso estado. Normalmente, ele precisa estar numa doença terminal, ou seja, onde não exista mais tratamento, e nesse caso, então, ele tem que estar apto para estar recebendo ou um coração, ou um pulmão, ou um fígado, ou um rim, ou um pâncreas, ou então transplante conjugado, que seria o coração com o rim, o pâncreas com o rim e assim por diante. Esses critérios são estabelecidos em legislação. A equipe, então, ela é a responsável por esse paciente, então, ela acaba dando a autorização ou anuência, como a gente costuma dizer, para essa equipe, então, responder perante ao Sistema Nacional de Transplantes ou Estadual de Transplantes, para a realização, então, do seu transplante. Então, a equipe é quem vai decidir se aceita o órgão, se aquele órgão é adequado para aquele paciente, e aí, então, a responsabilidade da inscrição no cadastro técnico do paciente é da equipe, bem como a aceitação do órgão, caso aquele paciente saia em lista. Paciente, para ser transplantado depois que ele entra no cadastro técnico, ele demora, por exemplo, em São Paulo, 14 meses aguardando por um transplante de coração. Já o pulmão, por exemplo, demora um pouquinho mais, né? Está quase a 1 ano e meio. E o rim, então, já ultrapassa 2 anos. Ontem nós erramos. Durante a reportagem que nós exibimos sobre uma tentativa de feminicídio no Jardim Bela Vista, zona norte de São José dos Campos, nós mostramos o local errado do crime. O endereço mostrado na reportagem estava no boletim de ocorrência. O jornalismo da TH+SBT trabalha somente com informações oficiais passadas pelas instituições e órgãos de segurança. No caso das matérias policiais, o boletim de ocorrência é o documento oficial. Nossa equipe foi induzida ao erro. Nós pedimos desculpas aos moradores da casa mostrada por qualquer tipo de transtorno causado. Hoje tem participação do Diego Amorim, direto de Brasília. Eu cresci ouvindo que dinheiro não dá em árvore, menino, mas aprendi que existe sim uma árvore de dinheiro. O bolso do contribuinte. É isso mesmo, na cabeça do governo, de qualquer governo, diga-se de passagem, nós, contribuintes, somos uma árvore de dinheiro. Essa história toda envolvendo o IOF é uma prova disso. Gasta-se, 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 sem muita preocupação. Sabe por quê? Quando eles precisam de mais dinheiro para continuar gastando, basta ir lá colher na árvore de dinheiro, aqui no nosso bolso. É simples, é rápido, não precisa nos consultar e é impositivo. A cada 4 anos, durante as eleições, eles nos regam, plantam e depois podem colher à vontade. Vamos para a primeira parada aqui no TH Mais Notícias. Daqui a pouquinho o assunto é a chegada de mais uma frente fria. No próximo bloco tem também uma entrevista para tirar as nossas dúvidas sobre gripes, resfriados. Tem alguém gripado na sua casa? Me conta pelo WhatsApp, que é o 997524005. Como é que você tem feito para tentar não ficar gripado, resfriado, doente, com essas oscilações tão comuns de temperaturas nessa época do ano, hein? Tem dúvidas sobre esse assunto? Aproveite o espaço, tá bom? 6 horas e 50 minutos, volto já.
Galerinha, não percam o programa Garagem Hot Wheels dessa semana. Olha com quem que nós estamos aqui. Com ele, com o Vini, o famoso do YouTube, com quase 8 milhões de inscritos, não é? É isso aí, rapaziada. Quero ver geral assistindo. Não percam, vai ter muita coisa boa. Vídeo, conteúdo, making off. Quero ver vocês lá, hein? Estamos aqui também com o Luan Tubarão. Fala aí, Luan. Gente, vocês não podem perder esse programa. Simplesmente, a gente aqui tudo reunido e tudo sobre carro que eu acho que é o que vocês mais amam aí do outro lado da telinha, né? É isso aí, gente. Aqui é de Teófilo. Vamos ver todo mundo os vídeos, que é muito da hora. Tamo junto. Todo domingo, a partir das 10 da manhã, Garagem Hot Wheels. Vem com a gente. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. O Serra Mar Shopping está cheio de novidades. Novas lojas, marcas exclusivas, além de opções de gastronomia, lazer e bem-estar. E você pode desfrutar de tudo isso com estacionamento gratuito até às 14 horas. Serra Mar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Toda atitude conta para um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestre e os limites de velocidade. Cinto de segurança sempre, inclusive no banco de trás. E se for dirigir, nem pense em beber. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem. Caraguá está cada vez mais linda e pode ficar melhor ainda. Negocie suas dívidas e ganhe até 100% de desconto nos juros e multas. Opções de parcelamento em até 24 vezes. É até 4 de junho. Acesse caraguatatuba.sp.gov.br e saiba mais. Refis 2025. Você em dia com a cidade e a cidade em dia com você. Governo Municipal de Caraguatatuba. Tempo de prosperidade. Contagem regressiva BYD original Song Plus de 244.800 por 219.800. Últimas unidades 2025. Song Pro de 204.800 por 184.800 mais seguro grátis. 1 ano de seguro grátis. BYD King GS de 191.900 por 164.900. BYD Dolphin GS de 159.800 por 139.800. Somente neste final de semana. Corra para a BYD original e aproveite. Quinta, 11h20 da noite. O nosso velho e querido banco comemora seus 38 anos de história. A mesma praça. A mesma praça. O mesmo banco. E para celebrar essa trajetória tão especial, vamos relembrar momentos que nos tiraram grandes risadas e que vão estar marcados para sempre em nossos corações. Quinta, 11h20 da noite. Isso é muito bom. Bota bom nisso. A praça é nossa. Eu já venho comentando com vocês desde a semana passada que mais uma frente fria chegaria à nossa região entre hoje e amanhã. Essa previsão está confirmada. Veja o que o meteorologista Guilherme Borges falou sobre isso. Ela deve chegar mais para a noite de quarta-feira, né, pelo estado de São Paulo, pegar a região do Vale do Paraíba também, e ela vai se deslocar rapidamente. Entre a madrugada de quinta-feira e também pela manhã, ela vai trazer essa chuva mais significativa para as regiões. Então, o que a gente vai ver? Principalmente as manhãs ainda muito geladas aqui na região, tá? Que já é natural dessa época do ano, só que com a presença dessa massa de ar polar vai estar ainda mais intensificada essa manhã gelada. As tardes também devem ficar bastante frias, porque a gente vai ter a presença desse ar mais polar, então, consequentemente, as temperaturas ficam mais baixas, né? Então, a gente deve ter oscilação de temperaturas entre 3 até 5 graus abaixo da média normal de maio, assim, pensando principalmente na temperatura média mínima. Então, principalmente para esse mês de maio e também para junho. Então, a gente deve ter uma configuração de temperaturas bem geladas, principalmente ao longo dos próximos dias na região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também na região do Litoral Norte. Vamos ver então como ficam as temperaturas amanhã. Em São José dos Campos, as temperaturas não passam dos 25 graus. E sabe quanto a mínima? 8 graus. Em Taubaté, o termômetro oscila entre 10 e 26 graus. Para o litoral, a previsão mostra a mínima de 10 e máxima de 25 em Ubatuba. Em Campos do Jordão, o dia fica encoberto com mínima de 8 e máxima de até 15 graus. E nessa de chega a frente fria, vai embora a frente fria, chega uma nova frente fria, a gente vai tentando minimizar
os impactos que as mudanças de temperatura trazem para a nossa saúde. Na sua casa tem alguém gripado? O que eu conheço de gente que tá, eu estava até pouco tempo atrás, vocês acompanharam. Todo mundo só fala disso porque os hospitais estão lotados. Por isso eu pedi ajuda para o Dr. Jefferson Takehara, que é otorrino, para que ele possa nos dar uma luz para esse período mais frio. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, boa noite. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Poder ajudar a esclarecer a população. Com certeza. Doutor, tem muitos hospitais lotados, na rede pública, na rede particular, onde você vai, você encontra alguém. Nossa, minha filha está gripada. Nossa, eu passei mal semana passada. Nossa, na minha casa está todo mundo ruim. E, de fato, está uma situação preocupante, comum para essa época do ano, sim, mas que sempre que chega a gente sofre, né? Sim, e temos observado que o principal causador tem sido o influenza, que é o vírus da gripe, e lembrando que nós estamos com uma campanha de vacinação já rodando desde pelo menos o começo de abril. Então, só que o índice de procura foi muito abaixo. Então, lembrando também que já está disponível, pelo menos aqui em São José dos Campos, já foi liberado a partir de 6 meses. Então, as pessoas que não vacinaram, o ideal seria procurar os postos de saúde e que não estão doentes, não tendo febre, o ideal seria vacinar para se proteger. Porque o grande problema é que essas infecções virais, a gripe principalmente, pode trazer consequências se forem mal curadas, principalmente na questão de sinusites. Gripes mal curadas podem levar a sinusites, tanto em crianças como em adultos, como também as pneumonias, que acabam afetando até com muita gravidade os idosos. Não somente isso, mas a vacinação tem que estar atualizada do Covid e também para as crianças pequenas os cuidados em relação a outro vírus chamado vírus sincicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite, que já temos vacinas para as gestantes para proteger os filhos dos primeiros meses e também temos anticorpos também para proteger os menores de 1 ano também, que estão disponíveis, só que esses na rede particular por enquanto. Doutor, além da vacina, tem alguma outra coisa que a gente possa fazer para tentar minimizar os impactos desse período de outono e depois inverno? O que a gente tem observado tem sido surtos, principalmente às vezes nas escolas, às vezes a sala inteira pegando. Então, se o meu filho principalmente estiver com febre, o ideal seria segurá-lo em casa, ver se tem alguém que possa ficar na sua rede de apoio também, porque senão, durante o período de febre principalmente, até pelo menos 24 horas após a passagem da febre, existe um risco de alta transmissão desses vírus e disseminar para mais crianças, e essas crianças podem levar para os familiares, tanto os pais que acabam cuidando, como às vezes os idosos da família que eles acabam entrando em contato. Só que às vezes alguém com a saúde mais delicada pode levar às complicações mais graves e aí a nossa maior preocupação que acaba levando às vezes a internação e até risco de vida, se dependendo das condições de saúde dessa pessoa. Ô, doutor, é comum que as pessoas fiquem com sintomas durante muito tempo? Porque o que eu tenho ouvido de gente fala assim, tem mais de 1 semana que eu estou tossindo, tem mais de 2 semanas que o meu filho está espirrando, está tossindo, está com o peitinho cheio. É normal isso, doutor? O que a gente tem observado é que alguns sintomas têm se arrastado por mais de semanas. O importante quando a gente entra numa medicação, o nosso objetivo é primeiro cortar a febre e não deixar de disseminar, principalmente para pulmão. Mas temos observado alguns pacientes tendo bastante resistência, um pouco por causa das temperaturas, as oscilações, às vezes, assim, não vamos estar num período de muito frio o dia inteiro, mas esses quentes frios, esquentar durante a tarde, um tempo um pouquinho mais seco, tende a deixar a região mais ressecada e aumentar principalmente o pigarro e a tosse, que tem sido a principal queixa de muita gente, um pouco de rouquidão também, e às vezes algumas medidas para melhorar a hidratação e a expectoração de catarro pode ser algo que possa ajudar. É claro que se não estiver passando os sintomas, mesmo com os medicamentos que eu estou tomando, às vezes uma avaliação com o médico para ver se não está ou se tornando de uma forma mais arrastada ou grave, ou às vezes que faltou algum complemento para melhorar a recuperação dessa pessoa. Tem gente que fala o seguinte, chega nesse período de outono, de inverno, eu já vou logo para a farmácia, compro a minha vitamina C, isso não pode faltar. De fato, doutor, isso ajuda ou precisa ter cuidado com essa automedicação, ainda que a pessoa ache que é inofensivo, porque é só uma vitamina? E não só a vitamina C, outros suplementos também tem sido levantado a questão. Na verdade, o mais importante é a pessoa ter uma dieta equilibrada. Então, não adianta pegar alguns componentes e a dieta não for equilibrada, principalmente no consumo de frutas, de verduras que vão fornecer não somente essas vitaminas, mas também os minerais necessários para uma defesa funcionar bem, uma boa alimentação, um bom aporte de proteínas também para fazer a produção dos anticorpos. Os anticorpos, eles são constituídos de proteínas, então a alimentação, meu filho come bem, mas só come arroz e feijão, mas não come às vezes a mistura, não come a proteína, tem um pouco aporte
aporte de proteína, isso pode trazer deficiência porque você não vai fornecer matéria-prima para o corpo produzir suas próprias defesas. Então, às vezes, suplementar depende de cada caso. Mas, às vezes, uma alimentação equilibrada é mais importante até do que essas vitaminas. Principalmente agora nesse período de chegada de uma nova frente fria. Com certeza. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigada e se cuidem. Sabe uma outra preocupação que o frio traz e que também está relacionado à saúde? A baixa nas doações de sangue. Em Taubaté, a situação já está bem delicada. Uma atitude que pode salvar a vida de muita gente. Seu João Henrique, aos 61 anos, mantém o hábito de sempre doar sangue. Foi livre e espontânea vontade. Eu estou vendo a propaganda na televisão, aí eu falei assim, eu vou doar sangue. Então faz 10 anos que eu dou sangue. Agora teve uma parada que faz 3 anos que eu não vim, mas agora eu voltei de novo. Quando o assunto é coleta e distribuição de sangue, o Hemocentro de Taubaté é um dos principais postos do Vale do Paraíba. E mesmo assim, também sofre com a baixa nos estoques. O inverno é um período crítico, né, para os hemocentros. As temperaturas mais baixas, além do doador deixar de vir, né, por causa do friozinho, tem as doenças de inverno, as crises respiratórias, que impedem também esse doador de doar por algum tempo. Ele tem que dar um intervalo para poder voltar a doar. Então, há sempre uma queda no número de doadores. Nas últimas semanas, nós tivemos uma queda de mais ou menos 50% no fluxo de doadores, impactou nos nossos estoques, principalmente o A negativo e o O negativo. Com a vacina da gripe já liberada para todo mundo, basta esperar apenas 2 dias após a vacinação para poder doar o sangue. E se você de casa quer doar aqui em Taubaté, o Hemocentro da cidade fica no Jardim das Nações, na Avenida Inglaterra, número 190. E o funcionamento vai das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. Quem já é doador, já está acostumado a vir, sabe mais ou menos os critérios. Para quem vem doar pela primeira vez, os critérios são os mesmos, né? O doador tem que estar bem de saúde, não pode estar em jejum. A alimentação, a gente recomenda um lanche leve, frutas, sucos, verduras. Então, faça como o seu João, ajude a cuidar dos outros. Porque precisa, né? Salvar a vida também. Importante, né? Muito importante, muito bom isso daí. E outro, vai renovando o sangue da gente também, né? Você tira, volta sangue novo. Sangue novo e sangue bom. 7h02. Já tem o SBT Esportes Vale e o Lucas participa do TH Mais Notícias, contando pra gente os destaques do programa de hoje. Oi Marcela, boa noite. Daqui a pouquinho tem SBT Esportes Vale, a gente está terminando de preparar aqui. E claro, para falar do vexame do Corinthians de ontem à noite. O Corinthians perdeu, conseguiu a façanha de perder para o Huracan, foi desclassificado na Sul-Americana. Corinthians que faz a pior campanha de campeonatos da Conmebol de praticamente todos os tempos, muito ruim mesmo, muito abaixo. Vamos mostrar os detalhes dessa partida, tudo sobre o jogo do São Paulo, inclusive tem um VT super especial, eu tive ontem acompanhando os bastidores da transmissão do Thiago Leifert e eu vou mostrar tudinho daqui a pouco no SBT Esportes Vale, tá imperdível, daqui a pouquinho a partir das 7h25 da noite. Um beijo para você. Beijo, obrigada. Hoje, não sei se você sabe, 28 de maio é dia do hambúrguer, um dos lanches mais famosos do mundo e um dos mais consumidos aqui na nossa região. A gente vai comemorar essa data ao vivo, direto de uma hamburgueria. Quem vai? Eu e você, só pela tela da TV, mas Beatriz Plaça e Claudinei Salles estão ali, olha, já sentados à mesa. Quer dizer, só ela, né? O Cal tá passando vontade atrás da câmera. Mas já comemorando essa data em grande estilo, né, Bia? Bem-vinda de volta. Agora de uma forma saborosa. E que grande estilo, viu, Marcela? Grande mesmo. Olha só o tamanho deste lanche aqui que está na minha frente. Tem 3 hambúrgueres. Boa noite de novo para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o TH Mais Notícias. E olha, você sabia que aqui em São José, no ano passado, foram mais de 1.300.000 hambúrgueres vendidos? Pois é, e claro que a gente veio comemorar, como você mesma disse, em uma hamburgueria aqui da Zona Sul de São José dos Campos, que tem um movimento grande, principalmente aos finais de semana. A Pamela, que é gerente, já está aqui ao meu lado. Pamela, me diz, o movimento é grande, o povo gosta mesmo de hambúrguer, né? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Isso mesmo. Graças a Deus aqui o movimento tem sido bombástico, principalmente aos finais de semana. A casa fica lotada.
E aí, olha só, eles prepararam esses 3 lanches que são os que mais saem aqui na hamburgueria. E a Pamela vai explicar pra gente, claro, por que eles são carro-chefe aqui na lanchonete. Esse aqui, eu já dei um spoiler que tem 3 hambúrgueres, é isso? Isso mesmo, esse é o nosso Monster Triplo, ele é o lanche monstro da casa. Muita gente não consegue nem terminar de comer ele de uma vez só. Ele é composto por 3 hambúrgueres, cheddar, bacon, vale muito a pena experimentar. Ô Pamela, e hoje os hambúrgueres são feitos de várias formas diferentes, né? Não é só mais pão, carne, queijo, salada. Eles vêm com uma bela de uma caloria, viu, Marcela? Mas vale a pena. Olha este aqui, o próximo, que tem até Doritos no meio, é isso? Isso, esse ele veio para ser um teste na casa e ele tá por 5 anos já com a gente. Esse é o nosso Monster Nacho, ele é composto por carne, cream-cheese e Doritos. O pessoal ama ele. E aí o outro, esse é de estourar a boca do balão, viu, Marcela? Para quem é fã de queijo, quem não é intolerante à lactose e pode comer, tem que experimentar, porque esse realmente faz muito sucesso, é o mais vendido. Esse é o queridíssimo da casa, ele é o nosso Monster Empanadão, que ele é composto por carne, queijo, salada, e o principal dele é a nossa mussarela empanada, que faz toda a diferença no lanche. E aí, Pamela, me diz uma coisa, aqui eles têm um lema, viu, Marcela? Porque a pessoa já tem que vir preparada para não contar caloria. Não, aqui o nosso dilema é que hoje a dieta perdeu, então é só vir experimentar essas delícias que tem várias opções no cardápio ainda. Olha, coisa boa. Sabe o que eu vou pedir para eles fazerem? Não tá combinado isso, tá? Eu vou pedir agora. Ô, Pamela, a gente consegue cortar esse lanche no meio para mostrar para o pessoal? Qualquer um dos 3 aqui, para mostrar como é por dentro o lanche. Se vocês puderem pegar uma faca para a gente cortar, a gente já mostra ao vivo aqui para você. Marcela, fala sério. Você acha que conseguiria comer um lanche desse? Mostra aqui para ela, Claudinei. De 3 hambúrgueres. Não, não dá. Eu adoro essa combinação de cheddar com bacon, mas 3 hambúrgueres acho que já é demais. Tá lindo o hambúrguer. Tenho certeza que alguns meninos aqui do nosso switcher comeriam. Mas se você topar dividir comigo... Já vou citar até o nome. Nome e sobrenome, vai lá, Bia, dedo já duro. Já cita até o nome, já entrega. João Curumo comeria com certeza. Lucas Rosa comeria também com toda certeza. Mas a gente pode ir junto, a gente meia. Vamos mostrar o corte? Vamos lá, vamos passar vontade no telespectador, né, Beatriz? Muito bem, bonito. Vamos passar vontade. Hoje não é sexta, mas... Eu acho que a Bia quis cortar esse sanduíche pela meia. Metade ela e metade o Cal depois. Eu acho. Uau, hein? Você tá passando vontade assim como eu, não tá? Ô, Marcela, telespectador. Fala sério, né? Você acha que eu não vou dar uma mordida nesse lanche? É lógico que eu vou. Tá certíssima. Mas daqui a pouco. Tá certíssima. Quem não aproveitaria essa oportunidade? Bia, um beijo e depois você conta qual foi o seu escolhido, tá bom? Combinado. Beijo uma outra coisa. Mundo, e bom dia do hambúrguer. Bom dia, feliz dia do hambúrguer. Eu perguntei se a gente poderia combinar de um dia ir juntas a essa lanchonete e a gente meia esse sanduíche de cheddar. O que você acha? Metade dá pra encarar, vai? Ai, esse de 3 hambúrgueres aqui, com Metadinha. certeza. Mas eu acho que eu consigo comer sozinha, viu? Duvido, Beatriz Plaça, duvido. A Camila Lute falou que você me dispensou. Juro. Que eu vou com você, eu vou ficar só na batatinha, porque você vai comer nisso, tudo. Viu, Marcela? Não queria confessar pro pessoal de casa não, mas eu sou boa de garfo. Comida, viu? Muito bem. Bia, um beijo pra você, obrigada, viu? Agradeço a Pamela também. Bom apetite, crianças. Um beijo. E aí, como é que a gente continua falando se a boca tá cheia d'água? Nossa Senhora! Vamos lá, vamos ver o que os nossos telespectadores estão comentando hoje no nosso WhatsApp, 99752-4005, é o canal para que a gente possa ir conversando ao longo do jornal. Se você quiser me dizer... minha boca encheu d'água de verdade. Se você quiser me dizer qual que é o seu tipo de hambúrguer preferido, eu vou contar o meu. Eu adoro, já falei o cheddar, mas sabe um sanduíche que eu adoro? Vou ser polêmica agora. Adoro hambúrguer com picles. Adoro! E a minha filha, de 4 anos, é igualzinha. Meu marido tira, porque ele não gosta, o picles
e dá para ela porque ela adora. Puxou a mamãe. Você curte picles no hambúrguer? Eu adoro. Amo X-Bacon, disse a Maria Lourdes de Guaratinguetá. Nossa, eu também. Mas para mim o bacon tem que estar bem fritinho. Se for aquele bacon mais molenga, eu não gosto no sanduíche não. Você gosta, Maria? Tem que ser bem sequinho, sabe? Crocante. Oh, meu Deus do céu, são 7h10. Ainda tem muito jornal pela frente. Eu não posso ficar com água na boca. Tem que continuar dando notícia pro meu telespectador. Maria, um beijo para você. Obrigada pela participação. Enilton, de São José dos Campos, falando o seguinte. Boa noite, Marcela. Gosto muito do seu jornal desde quando estava na outra emissora. Parabéns. Enilton, muito obrigada. Eu fico tão feliz quando eu vejo vocês mudando de casa junto comigo. Obrigada, seja sempre muito bem-vindo, viu? Fico muito feliz com a sua companhia aqui na TH+ SBT também. Um beijo para você, boa noite, viu? Para você e para toda a sua família. Pausa bem rapidinho para chamar o intervalo comercial e eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar na Semana Mundial do Brincar? Talvez quem tenha filho em idade escolar esteja um pouquinho mais por dentro desse assunto. É uma semana que promove brincadeiras para fortalecer o aprendizado. E no próximo bloco tem matéria falando sobre isso. Você costuma brincar bastante com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho? Ou não tem muito tempo para isso? Me conta também. 7h11, volto já. Hoje, após o programa do Ratinho. Tá acabando lá, você corre aqui pra cá. Acabou o jogo, começa a resenha. Das maiores viradas de jogo que eu vi na vida. Pô, 10, 15 anos atrás não era assim não, cara. Arena SBT. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Flávia, por que o Shopping Andrômeda como mamãe? Porque aqui a gente garante o melhor negócio que é te ver feliz de carro novo. HRV por 89.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Alma no Shopping Andrômeda, o pioneiro do mar. Toda atitude conta. Para prevenir acidentes em casa, mantenha os produtos de limpeza longe do alcance das crianças. Se tiver botijão de gás, deixe na área externa. Tenha uma boa iluminação dentro de casa. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. Abratio Restaurante, uma experiência gastronômica inspirada no lifestyle italiano, com pratos tradicionais italianos preparados com massa fresca e artesanal, garantindo uma autêntica experiência gastronômica. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. Vero diferente, é Vero Abratio. E aí, deu certo? Não. Tinha que responder um formulário, mas eu não consegui ler. Por que você não volta a estudar? É melhor. Nós temos turmas para quem não foi alfabetizado, para quem não concluiu o ensino fundamental e de ensino médio também. O governo federal vai investir cerca de 4 bilhões de reais na educação de jovens e adultos no país. E isso é bom para todo mundo. Procure a escola pública mais próxima e matricule-se. A educação de jovens e adultos é um direito seu e é gratuita. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Sexta, 11h20 da noite. Um guerreiro perdido. Está fugindo ou procurando algo? Encontra um novo propósito. Tem que nos ajudar. Você será o rei. Eu? O trono é meu por direito. Com sua ajuda. Não. Eu parei de lutar nas batalhas de outros homens. Vamos embora, vamos traí-los. Sexta, 11h20 da noite. Onde eles estão? Hayden Christensen, Nicolas Cage, o Imperador. Terminaremos isso hoje. Na tela de sucessos. Fala, galera! Ficar conectado é bom demais, né? Com o TIM Pré-Chip, você tem 16 GB de internet para aproveitar. E olha isso, sendo 4 GB exclusivos para as redes sociais. É muita internet para fofocar, mandar mensagem, postar todas as fotos do rolê. No TIM Pré-Chip, suas redes sociais estão garantidas. E com 16 GB válido por 30 dias, você vai ficar conectado o mês inteiro com a líder em 5G. Faça uma recarga de R$ 30 e aproveite tudo isso. E tem mais. Pix na conta
ao recarregar e o WhatsApp ilimitado o mês todo, com tudo incluído. Mensagens, áudios, videochamadas. O TIM Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Se você já é TIM, baixe o aplicativo Meu TIM e recarregue agora. Se ainda não é, compre logo o seu TIM Chip e recarregue para aproveitar. TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. Hoje, 28 de maio, é o dia do hambúrguer, como a gente já falou, e também é Dia Mundial do Brincar, uma data que vem sendo comemorada ao longo da semana. E uma data que vem para nos lembrar que, principalmente na infância, brincar é legal e, mais do que isso, é importante. Deixa eu ver. Ai, tá doendo! Tá doendo! Não, tô encostando, só tô... O paciente de hoje da doutora Antonella foi um ursinho de pelúcia rosa. Essa é apenas uma das muitas brincadeiras que a Antonella mais gosta. E o que não falta por aqui é a imaginação. Eu gosto de brincar de agarrar, porque ela é muito fofinha, e de balançar as peninhas pra ela ficar pegando. Eu gosto de desenhar, pintar, colorir. E não é só no quarto da pequena que os bichinhos de pelúcia, os jogos e as bonecas ficam disponíveis. A gente vê que ela traz elementos externos para a brincadeira, né? Ela gosta de brincar de médico, então ela fala sobre a injeção, sobre o antisséptico, sobre o raio-x, coisas que ela já vivenciou em algum momento da vida. Ela tá pulando corda, ela quer contar. Ah, sabia que eu já sei contar até 50? E aí ela tenta chegar nesse número. A gente pega a caneta 3D, ela quer desenhar as letras que ela aprende no colégio. Então é uma maneira de associar o que ela aprende, o que ela vivenciou, brincando. Eu acho que isso é muito rico. A hora de brincar por aqui é levada muito a sério. Apesar da rotina corrida, Elisa sempre separa um tempo para estimular a filha a brincar. A gente sempre tenta estimular, né, que ela possa brincar, que ela possa pintar, desenhar, montar massinha, se sujar. Sempre que eu tenho oportunidade, eu desço com ela no play do prédio, com uma bicicleta, com patinete, corda, bola, porque a tecnologia está aí. Eu acho que eles têm que ter o contato, mas tem que ter um limite, porque não é somente isso. Eles precisam desenvolver outras habilidades, né, criatividade, e eles aprendem muito mais brincando. Então, sempre que eu posso, eu dou uma pausa do trabalho, sento no chão com ela, a gente brinca junto, a gente pega um jogo, pega um livro, para que ela tenha essa vivência e que a gente tenha também essa conexão. Para crianças em fase de desenvolvimento, o brincar livre, sem regras rígidas, é essencial para o aprendizado. A gente fala assim, né, que o brincar é uma forma de ser e de estar da criança no mundo, uma forma de linguagem. É a maneira como ela aprende e apreende esse mundo, as relações, então, na vida. Então, e sobretudo na escola, que é um espaço também onde a gente trabalha essa cultura da infância, né? A gente usa o brincar enquanto o quê? Enquanto esse fio, né? Enquanto esse facilitador da interação da criança com o mundo, com os objetos. Então, é como ela aprende. O brincar, além de fazer parte do desenvolvimento pedagógico das crianças, também tem muita relação com o emocional delas. Trocar um brinquedo por uma tela, por exemplo, pode ser bem prejudicial. Uma criança mais ansiosa, a gente já teve casos aí de criança de 10, 8, 7, às vezes anos com depressão, né? Então, eu acho que assim, vai ter esse momento da tela, vai ter esse momento desse letramento digital, desse utilizar esse ambiente midiático. Mas agora, nessa primeira infância, é o momento do brincar. A brincadeira faz parte de uma fase importante na vida. No meu caso, a fase já passou. Mas hoje, dia do brincar, até eu voltei a ser criança. 1, 2, 3, gravando. Bem alto, Théo. 1, 2, 3, gravando. Bonitinho. Olha a Eli falando que tem uma filhinha de 3 anos e que brinca muito com ela e que uma das brincadeiras preferidas das duas é montar quebra-cabeça. Eu também adoro fazer isso com a minha filha. Um beijo pra você e pra sua pequenininha, tá bom? E um beijo pra você também que me acompanhou ao longo dessa quarta-feira. Se agasalhem e amanhã a gente se encontra de novo, combinado? 19h19, pensa positivo pra atrair coisa boa. Boa noite e até amanhã. Tchau.